Olá, queridos estudantes, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula a gente vai ver conteúdos da semana 3 do PET 2 de Ciências do 5º ano, tá? A gente vai continuar falando sobre consumo consciente e mais especificamente, né, a reciclagem do lixo. Vou explicar algumas coisas que não foram muito explicitadas no PET. Tá? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão ainda, vocês podem me procurar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai aprender, né, consumo consciente e reciclagem. Então, propostas coletivas para o consumo mais consciente dos recursos, descarte adequado do lixo, o lixo como fator de degradação ambiental, formas de recuperar espaços, enfim. Hoje a gente vai ver um pouco sobre essa questão da reciclagem, tá? Consumo consciente da água e reciclagem. Caro estudante, nessa semana você vai aprimorar seus conhecimentos sobre consumo consciente e reciclagem. Algumas transformações que ocorrem no ambiente podem ser prejudiciais a todos os seres vivos. É importante saber como evitá-las e torná-las menos prejudiciais. A atividade dessa semana será introduzida por um texto, além de links que facilitarão a sua descoberta. Bom aprendizado a todos. Quem tem acesso ao PET online, né, todo mundo, pode acessar o link clicando em cima deles mesmo, tá? Abre o PET, né, pelo celular e clica em cima dos links que já vai diretamente para as páginas que eles estão indicando, tá bom? Em nosso planeta, temos um grande problema com o consumo. Os nossos recursos naturais são finitos. Finito é que não tem um limite, né? Eles não são infinitos. Ou seja, eles irão acabar se não forem preservados. Com o aumento da população, uma quantidade maior de materiais deve ser retirada da natureza. Árvores são derrubadas, desmatamento de grandes áreas para a construção de cidades e plantações. Grandes áreas de vegetação foram destruídas para a retirada de minérios. Para que a natureza seja preservada, foram criadas as reservas naturais. Mediante isso, todos nós devemos ter atitudes para auxiliar na preservação do meio ambiente e da vida em nosso planeta. Devemos, então, tomar medidas conscientes no nosso cotidiano. Precisamos nos esforçar para reduzir o consumo, reutilizar o que é possível e reciclar o que é reciclável, como, por exemplo, não comprar mais do que iremos precisar. Quando comprar algum objeto, preferir a que for mais durável e, caso estrague, buscar formas de consertar. Muitos objetos podem ser reutilizados em outras funções, como exemplo, uma lata vazia ou um recipiente PET, que poderá se transformar em vasos, porta-lápis, ou serem utilizados para fazer brinquedos ou ainda encaminhados para postos de coleta seletiva em sua cidade. Isso parece, assim, até uma fala vazia, né? Aí muitos de vocês devem pensar assim, ai meu Deus, mas como que eu vou usar garrafa PET? Como que eu vou usar lata de refrigerante, lata de leite em pó, por exemplo, né? Como que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho um exemplo. Aqui mesmo, vou pegar para vocês agora. Isso eu ganhei de um aluno meu. Isso aqui, ó, é uma lata daquele leite em pó, tá vendo? Que foi decorada aqui dentro. Acho que vocês não vão conseguir visualizar, não. Mas aqui, ó, é uma lata. Então, olha só que gracinha. Ela foi decorada e eu uso ela para colocar o quê? Lápis, tesoura aqui, né? Na minha área de trabalho. Então, olha só, aqui já é um exemplo de como que a gente pode reutilizar, por exemplo, a lata de leite em pó. Não precisa jogar ela fora, né? Sem contar que algumas latas de leite em pó, a gente pode usar ela várias vezes. Comprar só o pacote, né, do leite e só ir colocando, né? Vai acabando o leite, você vai repondo. Então, tem como a gente reutilizar assim, né? Aqui eu vou explicar um pouquinho sobre esse conceito dos 3 R's, né?
vou mostrar para vocês um pouquinho desse conceito de reutilizar, da coleta seletiva, para vocês poderem entender um pouquinho. O que são esses 3 R's, professora? São os R's principais para a gente consumir com responsabilidade, né? E consumir o quê? Tudo que nos cerca, tudo que nos rodeia. Então, um desses R's é reduzir, outro desses R's significa reutilizar e o outro R é reciclar. Então, vamos ver. Reduzir o quê? O consumo de energia, o uso da água, o consumo de combustíveis, o uso de descartáveis e o desperdício de alimentos. Então, a gente tem visto nesse PET mesmo, né, o quanto que é importante o consumo consciente da água, reduzir, né, o lixo, o uso de plástico descartável, que eu mostrei para vocês que vai parar no mar, contamina as águas dos mares, né? Os peixes interagem com esses animais marinhos, interagem com esse lixo, né? E às vezes a gente encontra, por exemplo, peixes que morreram por conta de sacola plástica, tartaruga que fica com o canudinho aqueles canudinhos que a gente toma refrigerante, toma água aqui dentro do narizinho delas e acabam morrendo por essas questões. Então, reduzir para quê? Porque os nossos bens naturais, eles não são infinitos. Muito pelo contrário, eles podem acabar. Inclusive, a água, provavelmente, nós vamos passar por uma fase de racionamento. Por quê? Está chovendo pouco, né? As represas não estão cheias o suficiente, então provavelmente nós passaremos por um momento de racionamento, tanto de água quanto de energia, né? Porque a gente conversou sobre isso, as hidrelétricas, elas funcionam através do quê? Do movimento das águas, né? Esses motores giram por conta do fluxo da água que passa por eles. E agora essa água diminuiu. Então, além do consumo de água, isso também interfere na energia elétrica. Então, é provável que nós passemos por um momento agora de racionamento de luz e de água por conta da escassez de chuvas nesse período, tá? Tá chovendo pouco esse ano. Reutilizar. Reutilizar o quê? Sacola plástica, várias vezes o mesmo copo. Os retornáveis, o que são os retornáveis? Algumas garrafas de refrigerante possuem a versão dela de vidro. Então, você consome aquela garrafa, né? Termina com o seu refrigerante. Na hora de comprar outro, você leva aquela garrafa de volta, né? Para o estabelecimento que você comprou. Vamos imaginar que foi na padaria. Você leva a garrafa vazia para a padaria e pega uma cheia. Por que isso? Porque aquela garrafa vazia que você entregou vai ser utilizada novamente na indústria, né? Então, eles vão enchê-la novamente, vão retornar com ela para o estabelecimento e esse ciclo só vai terminar, por exemplo, no dia que você quebrar essa garrafa, sem querer, né? Então, é importante isso porque você economiza recursos. Você não tem que fabricar outra garrafa, né? Você vai usar várias vezes a mesma garrafa. E embalagens do mesmo jeito. Então, garrafinha PET de água mineral, não precisa comprar várias. Você pode comprar uma e encher ela de água e usar ela como sua garrafinha oficial, né? Sacola plástica, reutilizar ela para descartar lixo, levar, né, na bolsa para poder trazer as suas compras ou usar ela em outras funções do dia a dia. Essa é a função do reutilizar. Então, um R é para reduzir, o outro é para reutilizar. E o último R aí que a gente vai falar é reciclar. Reciclar o quê? Papel, plástico e vidro, embalagem cartonada, que é um papel mais grosso, e embalagens de alumínio. Como que a gente recicla? Através da coleta seletiva desse lixo. Como que é realizada essa coleta seletiva? E aí, esse é um grande problema que a gente tem ainda aqui na nossa sociedade. Muitas pessoas não realizam essa coleta. Por quê? Ela dá trabalho, né? Aqui na minha casa eu comecei a fazer essa coleta seletiva, mas ela não é fácil de ser realizada, né? Não é sempre que a gente acha um ponto de entrega desse lixo. Ela demanda um esforço, porque você vai separar esse lixo, mas a gente fica tranquilo, com a consciência tranquila, porque você sabe que está ajudando a reduzir, né, a produção de materiais e o descarte correto desse lixo.
Então, aí na sua casa, se você não tem um ponto que eu vou mostrar para vocês aqui de coleta seletiva perto da sua casa, sabe o que você pode fazer para ajudar? Separar as latinhas, separar as embalagens de alumínio numa sacola separada, porque os catadores de lixo que passam no dia do lixeiro, por exemplo, na nossa casa, nos auxiliam nesse processo de coleta correta, né? Eles levam essas latinhas para serem recicladas em um outro lugar, vendem essas latinhas, né? Então, além de você dar uma condição adequada para esse catador pegar o seu lixo, você ainda está colaborando para a coleta seletiva. Então, aí na sua casa, toda vez que tiver uma latinha, algo de alumínio, deixa no lixo separado, que aí você facilita até a vida do catador, né? De quem está fazendo essa coleta aí perto da sua casa. Se tiver uma dessas caçambas de coleta seletiva, aconselho que vocês levem também para esses lugares para ter uma coleta seletiva correta do vidro, do papel, né? Existem papéis que a gente já consegue comprar, que são papéis reciclados, eles picotam o papel todo e transformam ele em uma outra folha para a gente poder reutilizar, evitando com isso, por exemplo, corte de árvores, né? Para produção de papel. E o lixo orgânico, que é o lixo, o que é isso? É a casca de fruta, casca de legumes, resto de comida. Esse lixo, além dele servir grande parte para adubo, né? Quem tem horta em casa, às vezes usa casca de fruta, casca de legumes para trazer nutrientes, né, para a terra. Então, quem tiver horta pode usar essas cascas para contribuir para a plantação. E quem não tiver, deixa esse lixo separado num lugar. Ainda mais agora em época de pandemia, né? Para facilitar a vida desses catadores de latinha, por exemplo, a gente deixar esse lixo separado, porque tem resto de saliva. Então, para evitar esse contato desses catadores com esse lixo, é bom deixar ele separado também, né? Então, aí, eu vou explicar um pouquinho esse círculo aí, essas setinhas aí, vocês vão costumar, podem procurar aí na embalagem de leite, por exemplo, nas latinhas, vocês vão encontrar isso aí, tá? E algumas setinhas têm esses números. Esses números são o quê, professora? Esses números se referem a cada material. Então, se tem uma setinha dessas aí e o número 1, é porque o material é PET. Então, procurem aí na garrafa de refrigerante, vai ter essa setinha lá. E provavelmente esse número, né? O número 2 é esse PEAD, né? Que são as garrafas de leite, de suco, de iogurte. Procurem lá também que vocês provavelmente vão achar essa setinha com esse número aí. Quando tem o número 3, é esse PVC. O que são? Berços para biscoito, frasco para antisséptico. Então, quem usa antisséptico ou biscoito vai achar essa setinha ali. 4 é PEBD, que é o saco de compra, embalagem para leite. Procurem lá na sacolinha de compra que vai ter essa setinha com o número 4. 5 é o PP, que é potes de margarina, embalagem para biscoito. O número 6 é prato descartável, embalagem para ovo em geral. E o 7 são outros, que aí é mamadeira, também outras embalagens para biscoito. Então, essas setinhas com esses números não é aleatório, não, né? Eles vão determinar o tipo de material que tem ali. Essa setinha ali no cantinho, agora que eu tô falando no cantinho direito, né? A setinha preenchida, aquela setinha branca com as setinhas brancas preenchidas, elas têm a ver com os materiais que são recicláveis, que podem participar desse processo de reciclagem. Quando a setinha está vazia e está vendo que tem uns 50% ali, ela está falando a porcentagem do material daquele produto que foi reciclado. Então, tem sim significado, vocês estão percebendo? São vários significados. Então, quando a setinha ali, nesse círculo dessas setinhas, é branco, né? Vocês estão vendo que ele está falando dos materiais que podem ser reciclados, né? Então, a latinha de refrigerante provavelmente vai ter isso aí, porque ela consegue ser reciclada. Quando a gente vê essa setinha vazada e a porcentagem dentro dela, é porque ele está falando que aquele material já foi reciclado e dentro dele está indicando a porcentagem de material utilizado ali que é reciclado, tá? Ali embaixo, o alumínio, né? Ele é só duas setinhas, é um círculo.
o aço, o vidro, tá vendo ali, que é uma setinha diferente. O longa-vida, que é onde vem, né? Geralmente o leite tá ali, a setinha. O papel cartão e os plásticos. Então, para cada material, vocês vão observar que tem uma setinha. Dependendo se esse material é reciclado ou não, vai ter outro tipo de seta. Então, pesquisem aí na casa de vocês que tipo de setinha. Volta aqui no vídeo, para e vai observando que tipo de setinha que você encontrou aí na sua casa. E aqui, ó, as lixeiras, né? Que eu coloquei o exemplo aqui e no outro slide eu vou explicar melhor. A lixeirinha azul, ela está relacionada à coleta de papel, reciclagem de papel. Então, na lixeirinha azul, você só vai jogar papel. Na vermelha, é só plástico. Então, é produto descartável, embalagem de plástico, saco, garrafa PET. Só para cada cor é um tipo de material. Então, no azul é só papel, no vermelho é só plástico. No amarelo é só metal. Então, na lixeirinha amarela, você vai jogar lata de alumínio, tampinha de garrafa, material de aço em geral. E no verde é garrafa de vidro, material de vidro em geral. Então, eu não posso colocar plástico na lixeirinha azul, porque ela é de papel. Então, a gente tem que estar atento às cores para jogar o lixo certinho em cada lugar, né? Na prefeitura, como que é feita essa coleta seletiva? Ela é um pouco diferente, né? Antes tinham essas cores, né? O vermelho, o azul, o verde, só que agora mudou. Então, agora a gente encontra esse ponto verde da prefeitura dessa forma que eu coloquei aqui, né? Um recipiente, né? Uma caçamba dessa verdinha só para vidro e outras que vão coletar papel, metal e plástico, né? Então, observem aí perto da casa de vocês se tem algum tipo de recipiente desse, porque ele é para coleta seletiva. Então, se for perto da sua casa, por exemplo, você pode levar uma sacolinha com vidro, com latinha e descartar corretamente aí, tá bom? Aqui, vamos iniciar a correção das atividades, né? Aí é um caça-palavra, esse tá mais fácil que o de geografia dessa semana, né? E aí ele vai falar o quê? O lixo pode ser vendido ou doado para depósitos particulares para prefeituras, que fazem a separação desses materiais. Depois de separados, os materiais voltam para as indústrias, onde serão transformados em objetos novos. Encontre no caça-palavras, abaixo, 7 nomes de materiais que podem ser reciclados. E aí, quem não tiver o PET impresso, só copia aí, né, o nome dos materiais. E quem tiver o PET impresso, aí eu já selecionei 2 palavras que eu achei em vermelho aí, ó. Vocês podem procurar, tá? Que esse aí tá mais tranquilo. 3. Latas vazias de bebidas podem ser utilizadas para fazer novas latas. Revistas, jornais, papéis também podem ser utilizados para fazer papelão e papel higiênico. Observe a imagem abaixo e responda. Então, tem uma imagem semelhante ali, né? A que eu mostrei para vocês agora há pouco. E aí pergunta: você já viu esses recipientes? Em qual local? Eles estavam sendo utilizados adequadamente? Conte o que você percebeu. Então, se você já viu, você vai responder sim. Se você nunca viu, você vai responder não e pula para a próxima questão, porque como é que você vai discorrer? Agora, se você já viu, conta para a gente, estava sendo utilizado corretamente? Conta aí também, você costuma fazer isso na sua casa, de separar esse lixo corretamente? Você sabe por que é importante separar o material orgânico do material reciclável? O orgânico, como eu já expliquei aqui, é resto de alimento, né? Casca de alimento, fruta. Por que é importante separar esse lixo, né? Separar o lixo seco do lixo orgânico. Essa atitude simples e diária que todo mundo pode adotar na sua casa tem tudo para facilitar a vida de quem trabalha com a coleta seletiva. E não é só isso. A separação correta contribui também para reduzir a contaminação do meio ambiente e para evitar a disseminação de doenças, né? Então, separa esse lixo corretamente, vai evitar com que o catador de latinha encoste nesse seu lixo, contamine com doenças, por exemplo, principalmente agora em época de pandemia, né? E tem um outro tipo de contaminação que ele acontece e ele é sério, que é a contaminação do solo, né? O lixo, conforme ele vai se deteriorando, né? Ele solta um líquido e esse líquido é chamado de chorume.
E esse chorume, ele vai sendo absorvido pelo solo. Lembra que a gente viu que no ciclo da água, parte da água da chuva escorre para os rios e lagos e outra parte dela é absorvida pelo solo? Pois é, esse chorume do lixo aqui pode contaminar essa água, tá? Então, essa água fica imprópria para o consumo, por quê? Porque esse líquido contaminado do lixo é absorvido pelo solo e chega lá embaixo, lá no lençol freático. Então, por isso que a gente tem que evitar descartar, né, de forma irregular esse lixo orgânico, tá? Então, o solo é contaminado pelo chorume, líquido tóxico que vem do lixo, e o gás metano, que é liberado pela decomposição da matéria orgânica, e ele também contamina o ar, né? Nesses lixões, catadores e até crianças ficam expostos a todo tipo de doença. Então, olha que sério isso, né? O lixo ele é um grande problema da nossa sociedade e a gente percebe que muitas vezes ele não é descartado de forma correta. Então, quando a gente faz o descarte, né, do lixo separadamente, a tendência é que a gente contamine menos o meio ambiente e seja mais sustentável, né? 2. Escolha 3 palavras que você encontrou no caça-palavras e forme frases bem criativas sobre o assunto reciclagem. Essa resposta é pessoal. Eu peço que vocês observem que não tem o PET impresso, só escolha as 3 palavrinhas, né? E responda. Usa os conhecimentos que eu repassei aqui nessa aula, né? Para você criar suas frases. Se precisar, volta o vídeo, ouve de novo as explicações que eu dei, né? E começa a observar aí na sua casa como que é feito esse descarte do lixo aí na sua casa, né? Vocês costumam reutilizar o lixo em outras situações, né? Esse lixo que pode ser reciclado, reutilizado, né? Sacola plástica, garrafa PET, latinhas. Como é que vocês fazem aí na casa de vocês? Conta aí para mim depois, tá bom? Então é isso, meus amores. Até a próxima aula de ciências. A gente vai continuar trabalhando esse tema, eu acredito, tá? É um tema muito sério, muito importante. E eu conto com a participação de todos vocês, viu? Fiquem com Deus e até a próxima aula.